Olá! Se você está se preparando para uma prova discursiva da banca Sebrasp, esse vídeo é especialmente para você. O Sebrasp, que era o antigo CESP, é uma das principais bancas de concurso público do Brasil. Ele realiza provas de diferentes áreas, de tribunais, de áreas policiais, e sempre são provas bem concorridas, que são de cargos bem importantes. Então, por conta dessa grande concorrência, muitos candidatos têm medo da prova do Sebrasp, especialmente da prova discursiva, porque ele tem algumas características bem peculiares. Se você olhar a estrutura da proposta, você vai perceber que aquela proposta é do Sebrasp, porque é sempre uma estrutura muito parecida. E como ele dá sempre alguns direcionamentos, sobre o que deve ser apresentado, isso deixa os candidatos com bastante dúvida. Então, para esclarecer e ajudar sobre isso, a você compreender o que o Sebrasp espera da sua redação, o que você precisa apresentar para fazer um bom texto, eu criei 10 leis para a redação do Sebrasp. São algumas orientações que vão te ajudar a cumprir exatamente o que a banca espera e conseguir uma boa nota. A primeira lei é: respeite a estrutura dissertativa. Dentro da prova discursiva, lá no edital e até mesmo na prova, na proposição ali, nas orientações, solicita que o candidato elabore um texto dissertativo. Dentro das correções, também, se você tiver acesso a algum espelho de correção, você vai ver que essa estrutura dissertativa também é avaliada, ela é um fator de avaliação. Então, o que é essa estrutura dissertativa? É evidenciar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, esses elementos precisam constar no seu texto. Mas uma dica é: como o Sebrasp aponta geralmente os aspectos a serem discutidos, você pode aproveitar esses aspectos para formar a introdução do seu texto, outro para o desenvolvimento e outro para a conclusão. Conforme você lê as orientações, os tópicos obrigatórios, você vai perceber que um tem uma característica de contextualização. Então, ele pode ser aproveitado para introduzir o texto. O outro dá uma continuidade, exige um aprofundamento da discussão. Então, ele pode sim ser colocado como desenvolvimento. E o último, ele indica algum fechamento, alguma apresentação de alguma intervenção, de alguma ação. Então, ele pode funcionar como a conclusão. Mas isso vai depender de proposta a proposta. Você precisa avaliar como cada um dos tópicos pode ser apresentado no seu texto. Mas, professora, eu posso apresentar uma introdução específica, uma conclusão específica? Pode, não há problema algum. Então, você pode criar um parágrafo introdutório com a contextualização inicial do assunto e outro específico para a conclusão. Mas lembre-se, você tem apenas 30 linhas e no mínimo 3 tópicos obrigatórios, às vezes 2, às vezes 4. Como você vai colocar tudo isso de forma satisfatória em 30 linhas? Sendo que o mais importante é você abordar esses tópicos, hein? Então, por isso, é preciso avaliar com bastante cuidado qual é a melhor estratégia dentro da redação. Você pode também ainda utilizar os aspectos para introdução, desenvolvimento, 2 de desenvolvimento e construir uma conclusão específica, ou o contrário, fazer uma introdução à parte específica e os outros elementos, 2 para desenvolvimento, 1 para conclusão, enfim, você precisa avaliar, desde que cumpra essas etapas. Mas o que é cumprir cada uma dessas etapas? Bom, a introdução, ela tem a função de apresentar o assunto, de forma geral, o tema, e direcionar a discussão. Não é necessário apresentar uma tese para o Sebrasp, porque não é um texto de defesa de um ponto de vista. Então, por isso, não há uma tese à parte a ser apresentada. Então, a introdução, ela é a apresentação de forma geral do assunto. Qual é o eixo, da discussão? Qual que é o aspecto principal de discussão, ok? O desenvolvimento, ele é o desenrolar das informações, Então, você vai apresentar ali de uma forma esclarecendo o que o aspecto significa, fundamentando o que ele significa, dando uma continuidade
a discussão, né? Aquilo que o assunto na introdução foi apresentado, aquilo que ele pode ser discutido, os aspectos de discussão sobre ele. E a conclusão é o momento de encerramento do texto. Então, ele tem que ter uma relação direta com o que foi discutido anteriormente, né, com o assunto principal, e ele deve finalizar, encerrar. Se você utilizar um elemento conectivo no último parágrafo, já é uma boa marca de conclusão, ok? A segunda lei é: respeite as palavras-chave de cada aspecto. Melhor, use-as de uma forma explícita. Não é necessariamente copiar o aspecto, o tópico, mas é utilizar aquelas palavras principais, dando uma outra roupagem para elas. Você pode utilizar sinônimos, você pode fazer uma paráfrase, enfim, deixe claro para o corretor, de preferência no tópico frasal, na primeira afirmação do parágrafo, que você está discutindo sobre um dos aspectos obrigatórios. Por exemplo, o aspecto primeiro é a violência no Brasil. Então, começa o seu parágrafo falando mais ou menos assim: na última década, o Brasil tem apresentado um elevado número de violência. Percebeu que você apresentou ali, colocou uma informação nova, né, na última década, e colocou ali os elementos principais do aspecto que foi dado na proposta. Se você fizer isso logo no início do parágrafo, o corretor não vai ter dúvidas que você está cumprindo as obrigações, ok? Se deixar lá para o meio do parágrafo, ele pode se confundir ou pode até mesmo nem identificar. Então, a terceira lei é: respeite a sequência dos aspectos. Você não precisa dar uma nova sequenciação, dar uma nova ordem para eles, porque se a banca planejou aquela sequência, significa que ela já percebeu que há uma relação lógica entre eles. E é aquela relação lógica que ela espera que você apresente no seu texto. Então, por isso, não mude a ordem de forma alguma. Até porque a pontuação é atribuída para cada um dos aspectos, de forma individual. O corretor, ele vai ler o seu texto como se estivesse seguindo um checklist. O item 1, ok, está completo. Item 2, completo. Item 3, completo. Se o corretor precisar ficar conferindo, ele vai perder tempo, ele vai se confundir e ele pode até mesmo não identificar e a sua avaliação pode ser, sim, prejudicada, ok? Então, evite situações em que você precisa entrar com um recurso para explicar como foi a sua linha de raciocínio. Respeite aquela linha de raciocínio que a banca já construiu na proposta, beleza? A quarta lei ainda se refere aos aspectos e ela diz o seguinte: fundamente cada aspecto, ou seja, apresente informações que deem consistência ao tópico obrigatório. Podem ser exemplos, podem ser notícias, dados estatísticos, autoridades, uma citação, uma lei, enfim, alguma informação que mostre para o leitor, que mostre para o corretor que você compreendeu aquela informação e que você conseguiu ancorar ela à realidade, né? Porque fundamentar nada mais é do que isso, é você ancorar algo que é abstrato, uma ideia, com alguma coisa que é concreta, com alguma informação mais precisa. Não é preciso muito detalhamento. Se você situar, por exemplo, você está falando de grandes cidades, né, de metrópoles, cite o exemplo de uma metrópole. Você está falando sobre violência doméstica, cite um caso de violência doméstica. Você está falando sobre mobilidade urbana, cite um exemplo, alguma cidade, alguma situação que simbolize, que represente essa mobilidade urbana. É uma coisa bem pontual, bem específica, que já faz toda a diferença para a discussão e com certeza vai melhorar ainda mais a sua nota, ok? A quinta lei é: não acrescente novos aspectos. Se a banca planejou por alguns meses aquela proposta de redação, aquela sequência de aspectos, você não precisa acrescentar mais nada. É aquela linha de raciocínio que ela espera de você. E além disso, se você acrescentar mais informações, possivelmente elas nem entrarão no quadro de correção. Porque, como eu disse, a nota é atribuída para cada um dos aspectos. Logo na proposta você visualiza o valor de cada um.
Então, se você acrescentar um novo, ele não tem valor nenhum, porque a banca nem estava esperando, nem exigiu aquilo de você. Então, preste atenção. A banca, ela não quer nada a mais do que aquilo que ela solicitou. E se você não cumprir o que ela solicitou, for além, significa que você não compreendeu a proposta, que você não está cumprindo o que foi exigido. E isso com certeza vai prejudicar na sua pontuação. Bom, agora que nós falamos sobre os aspectos, a gente vai para a nossa sexta lei, que é utilize elementos conectivos diversificados. Ou seja, não basta apenas abordar os aspectos, você precisa conectá-los. E a forma de fazer isso é utilizando elementos de coesão. Os elementos de coesão, eles podem funcionar como retomada, de informações, e eles também vão garantir a progressão entre os parágrafos, entre as ideias, que há uma conexão, e ainda vão marcar em algumas situações o valor, o sentido que você quer atribuir. Bom, você não sabe muito bem o que é coesão? Então eu tenho uma dica importante para você. Baixe no seu celular um aplicativo exclusivo do Escrever é Praticar, Redação e Coesão. Lá você vai entender tudo sobre coesão, vai entender os mecanismos, vai ver exemplos e você vai ter acesso também a uma lista completa de conectivos divididos de acordo com os seus sentidos, para você explorar ao máximo e diversificar mesmo na sua redação esses elementos conectivos, ok? Então baixe lá no Google Play, beleza? A sétima lei é: garanta a progressão textual. Se você vai diversificar os elementos conectivos, você precisa garantir que eles estejam bem empregados para manter uma progressão textual. Lembra que eu falei que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Os elementos de coesão, eles ajudam muito nisso, Então, falando, e além disso, dessa forma, isso também indica. Então, isso vai marcando a progressão entre as partes do texto. Então, é bem importante você pensar nisso logo no planejamento da sua redação. Você tem o tema, às vezes não tem, mas enfim, você tem lá o tema central e você tem os aspectos. Antes de escrever, já planeje qual é a relação de sentido que você pode estabelecer entre eles no seu texto e também anote ao lado os argumentos, assim você já prepara como vai ser a sua redação, ok? Garante tanto a progressão textual entre as partes do texto e garante também a progressão temática, porque quando você se planeja, você tem certeza que ao longo do texto você vai manter o foco na discussão do tema central ou do assunto principal da redação, beleza? Então, ter cuidado com essa progressão textual e temática é bem importante, por isso que é uma lei. A oitava lei é: mantenha o padrão culto da linguagem. Pensa comigo, você está numa situação de avaliação. Você quer entrar para um cargo público, um órgão público. É óbvio que você precisa cuidar da linguagem e você precisa utilizar a variação formal culta da língua portuguesa, assim como precisa também respeitar as regras gramaticais. Então senão você causa uma má impressão logo na sua redação. Eles nem viram quem você é, mas o seu texto já mostra que você não domina muito bem a língua portuguesa e o padrão culto da linguagem. Evite informalidade, evite clichês e respeite ao máximo a língua portuguesa, As concordâncias, as regências, a acentuação, pontuação, enfim, tudo aquilo que a gramática normativa prega, que você estuda para a sua prova, tem que ser aplicado na sua redação, beleza? A nona lei é: cuide com a apresentação visual, com a estética do seu texto. Além de ser um critério de avaliação do Sebrasp, ele avalia ali, ele vai descontar pontos se o seu texto for ilegível, se você não respeita recuo de parágrafo, se há muitas rasuras, também é um desrespeito com o corretor. Não é nada agradável você pegar um texto e perceber que ele está todo bagunçado, que você não consegue identificar início de parágrafo, que o candidato rabiscou um monte, tentando apagar uma sequência de erros. Então, isso não é agradável e, pior, pode descontar pontos do seu texto, sim. E a 10ª lei é: preencha o máximo possível de linhas no seu texto. Parece ser algo tão comum, mas nem todo candidato pensa assim. Às vezes a gente está discutindo e já chegou na quantidade mínima de linhas e resolve parar ou já encaminhar para os finalmente do seu texto.
Você pode fazer isso? Pode. Mas o ideal é que você fique entre 25 até a 30ª linha. Por quê? Os erros gramaticais, eles vão ser descontados da sua pontuação de conteúdo. Então, tudo aquilo que você conquistou de pontuação sobre a discussão e argumentação de cada um dos aspectos, então se você conseguiu nota máxima ali, mas também teve muitos erros gramaticais, os erros gramaticais vão ser descontados dos pontos conquistados no conteúdo. E isso vai tirar décimos, às vezes, que são muito preciosos para a sua classificação final. O que a quantidade de linhas tem a ver com isso? É porque o número de erros gramaticais vai ser dividido pela quantidade preenchida de linhas, né? O número total de linhas preenchidas no seu texto. Então, quanto mais linhas você preencher e menos erros você cometer, consequentemente, o desconto será menor. Ah, professora, mas o ideal não é eu nunca não cometer nenhum erro gramatical? Sim, o ideal é isso. Mas às vezes, com pressa, a gente, na dúvida, alguma coisa passa, faz parte, né? Então, como o peso não é tão grande na pontuação, não há uma pontuação específica para a gramática, diminua o máximo possível de falhas gramaticais e escreva o máximo de linhas possível, porque isso vai influenciar na sua nota. Mas o que seria uma linha preenchida, né? Será que se tiver só uma letra, conta como linha? Não há uma regra específica, eles também não esclarecem isso em edital. Mas a dica que eu dou é, não deixe apenas uma sílaba na linha ou apenas uma única palavra. Coloque pelo menos 2 palavras para contar como uma linha preenchida. Alguns acreditam que é quando a gente preenche até metade da linha, considera-se como linha cheia. Mas eu acredito que uma única palavra, né, inteira, ou até 2 palavras, uma preposição e um substantivo, por exemplo, que já conta como uma linha, porque ali tem uma informação essencial para a continuidade da frase, né, que está na linha anterior, ok? Então tome um pouco de cuidado com isso. Também não vai escrever com uma letra gigante para ocupar o máximo de linhas possíveis, né? Não é essa a estratégia. O ideal é que você apresente o maior número de informações, né, dentro de cada aspecto, na discussão de cada aspecto, para que você sim alcance de uma forma satisfatória e válida o total de linhas permitidas para a sua redação. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? A melhor forma de eu ficar sabendo é você curtindo ele aqui. E se tem alguma outra dica para vencer o Sebrasp, anote aqui nos comentários ou coloca qual foi a lei que você achou mais importante. Espero você no próximo vídeo, hein? Tchau!